Neste episódio... Suíça. Montreux até Lago Maggiore. Nossa viagem começa ao norte de Montreux, na cidade medieval de Romont. Rumando leste pelas montanhas, veremos o Chartreuse de la Valsante, um mosteiro hermético secular. Voaremos para o sul até o Lago de Genebra e a própria Montreux, famosa mundialmente pelo festival anual de jazz. Depois, pelas montanhas, iremos até a famosa estação de esqui Verbier. Seguindo para o leste, passaremos pelas belas passagens entre montanhas de Valais e depois iremos sobrevoar rapidamente o norte da Itália. Ao voltarmos para a Suíça, visitaremos as cidades de Locarno e Ascona, às margens do Lago Maggiore. Terminaremos a viagem sobre as ilhas de Brissago, com jardins botânicos inesperados no meio do lago. Nesta região da Suíça, onde se fala francês, encontramos a cidade medieval pitoresca de Romont. O nome é uma abreviação de Rotonde Montée, ou Montanha Redonda, que descreve a colina com inclinação suave onde fica a cidade. É mais conhecida pela beleza das janelas com vitrais que enfeitam muitos dos antigos santuários e igrejas de pedra. Romont fica em meio a residências reais da Idade Média e já ficou lado a lado com a República Helvética, primeira manifestação da Suíça como Estado unificado. As fortificações, ruas e construções preservadas da cidade possuem uma importância histórica tão grande que a cidade inteira consta na lista de patrimônios mundiais da Suíça. Para o leste e avançando pelas montanhas, chegamos ao último mosteiro cartucho remanescente de toda a Suíça, o Chartreuse de la Valsante. A doutrina cartucha é um regime misto de solidão e vida em comum. Os monges daqui passam a maior parte do dia isolados, meditando, rezando e escrevendo. Mas esse isolamento é interrompido por orações em grupo e longas caminhadas pelo interior montanhoso. Embora o sentimento comunitário entre os monges seja forte e incentivado, o contato com o mundo exterior é limitado, pois só podem receber a visita de parentes uma vez por ano. Seguindo a leste, chegamos ao Castelo de Gruyère, que se destaca na curiosa cidade medieval de mesmo nome. O castelo começou a ser construído no século XI como proteção aos habitantes do Vale Abaixo. A partir dessa época, até o século XVI, a cidade prosperou e 19 condes e suas famílias moraram aqui durante esse período. O último deles, Michel, passou por dificuldades financeiras em 1554. Depois disso, as famílias Bouvet e Balland restauraram o castelo e o converteram em residência de verão. Em 1938, a cidade de Friburgo comprou a propriedade e hoje o castelo e os jardins estão abertos à visitação pública. A riqueza da cidade medieval de Gruyère vem da agricultura. E hoje o queijo Gruyère é famoso no mundo todo. A cidade é um destino turístico e ainda conserva um ambiente tranquilo e bucólico para os 1.500 moradores. Mas, apesar da paixão da cidade pelo antigo estilo de vida, dela surgiram artistas surrealistas,
H.R. Giger, por exemplo, o artista plástico suíço conhecido pelo trabalho que fez na franquia de Alien, nasceu e foi criado aqui. E recentemente foi fundado um museu com a maior coleção de suas obras. Vamos agora para o sul, longe das montanhas, até a cidade de Montreux, às margens do Lago de Genebra. A fronteira entre Suíça e França passa no meio desse lago. Por isso, Montreux tornou-se uma rica junção de culturas. Mas, sem dúvida, a cidade é mais conhecida pelo famoso festival anual de música. Ele começou na década de 1960, mas ganhou notoriedade quando a banda Deep Purple compôs a música Smoke on the Water, que narra a noite em que Frank Zappa provocou um incêndio no cassino quando disparou um sinalizador durante um show. Atualmente, Montreux recebe 200 mil turistas por ano e muitos artistas respeitados internacionalmente. A cidade conta com um sistema de bondinho. Enquanto um vagão desce, outro sobe, mantendo o sistema em funcionamento constante. Uma forma eficiente e energeticamente econômica de ganhar altitude em pouco espaço de tempo, o que é muito importante nas cidades montanhosas da Suíça. O passeio leva os passageiros para os campos com belas flores alpinas na primavera e é um elevador rápido para os que praticam esportes de inverno. Ao longo da margem norte do Lago de Genebra, na Autoestrada 9, podemos entender por que a Suíça é famosa pelas estradas impressionantes entre as montanhas. A estrada abaixo é um exemplo perfeito das complicadas obras de engenharia realizadas para conservar a estética natural da região campestre. E ainda mais impressionante do que as belas estradas seria a extensa rede ferroviária suíça, que atravessa os Alpes e funciona com uma extrema eficiência e pontualidade. Praticamente todos os horários são cronometrados e os trens de conexão chegam a intervalos rigorosos. Os passageiros raramente precisam esperar para fazer uma conexão. E o serviço é tão confiável que é possível acertar o próprio relógio por ele. Na margem leste do Lago de Genebra fica o impressionante castelo de Chillon. A fortaleza medieval começou como um conjunto de edificações que se fundiram ao longo dos séculos, servindo como símbolo de status para a família Savoia, que controlava o complexo. O castelo foi tomado diversas vezes desde então, mas nunca por intermédio de cercos ou ataques. Isso explica por que Chillon permaneceu maravilhosamente intacto. O castelo serviu de inspiração para artistas, poetas e filósofos. Os poetas do século XIX, Lord Byron e Percy B. Shelley, fizeram um passeio de barco pelo lago para visitar o castelo famoso. Inspirado na história de um monge que ficou preso aqui por causa de suas crenças, Byron escreveu o famoso poema O Prisioneiro de Chillon. E mais recentemente, Freddie Mercury, da banda Queen, ao parar aqui para uma visita depois de tocar no Festival de Montreux, declarou que esse lugar só poderia ser o paraíso. As montanhas dessa região estão entre as melhores estações de esqui fora de pista do mundo. A neve solta cobre os picos e vales durante o inverno, atraindo turistas do mundo todo. Provavelmente a estação de esqui mais procurada de toda a Suíça esteja aqui, na cidade de Verbier. Na virada do século, esse lugar consistia de poucas habitações rústicas e a economia girava principalmente em torno de fazendas de gado leiteiro e criação de gado, como na maioria dos povoados da região. Mas em 1925, um grupo de montanheses explorou a área e descobriu o potencial que havia para o esqui. Logo após, uma pequena explosão comercial foi iniciada.
O empreendimento demorou para deslanchar. No final dos anos de 1950, o resort ainda tinha apenas 3 funcionários. Mas isso mudou rapidamente na década de 1970, quando o esqui ganhou popularidade mundial, levando a cidade pitoresca para o estrelato. Hoje é um ponto de interesse para a prática de esportes de inverno e a população aumenta para quase 40 mil pessoas durante a temporada. A precipitação mínima, água corrente abundante e muita luz do sol fazem dos vales nas montanhas um lugar ideal para vinhedos. A produção de vinho exerce um papel importante na vida agrícola da Suíça há centenas de anos, e seu sucesso é atribuído principalmente às técnicas de irrigação sofisticadas, desenvolvidas há muito tempo e que continuam avançadas até hoje. Os bises, ou canais de água que correm em abundância em costa abaixo, foram projetados para fornecer a quantidade certa de umidade para as parreiras. As águas desses vales e riachos entre montanhas fazem parte da grande bacia do rio Ródano. Ao todo, a Suíça tem 5% da água doce do continente e, por isso, é muitas vezes chamada de Torre de Água da Europa. Alguns vales adiante, chegamos a Sion, uma das cidadezinhas mais antigas do país. Há indícios que fazendeiros neolíticos cultivaram essas terras há mais de 6.000 anos. Mais tarde, o local tornou-se um posto comercial movimentado durante o Império Romano. A cidade é flanqueada por fortificações gêmeas no alto de rochedos que foram esculpidos por geleiras na última Era do Gelo. Em primeiro plano, temos a Basílica de Valais, das duas a mais conservada e mais conhecida. Essa igreja no alto da colina foi autorizada pelo bispo de Sion logo depois que a cidade foi considerada a primeira diocese católica da Suíça no século IV. E devido às relações estreitas da cidade com as autoridades cristãs romanas, os bispos puderam disputar a soberania quase total de Sion. Hoje, a Basílica de Valais abriga o órgão que seria o mais antigo do mundo, ainda em uso constante e fabricado em 1435. Na colina do outro lado, fica o Castelo de Tourbillon. A fortaleza praticamente em ruínas, com suas muralhas espessas e inúmeras torres ameadas, foi um dia uma grande defesa contra as tropas invasoras. Mais para o oeste, encontramos um dos cenários mais espetaculares para qualquer esporte. A 1.800 metros acima do nível do mar e aninhado sobre o pitoresco vale do rio Ródano, fica o campo de golfe de Cran-Sancière. O esporte já era praticado aqui informalmente desde 1905, já que era um privilégio exclusivo da nobreza britânica antes da Primeira Guerra Mundial. O local só ganhou uma importância maior em 1939, quando sediou o primeiro Masters de golfe da Europa. Há 20 anos, o campo ganhou mais um incentivo quando Severiano Ballesteros, famoso astro espanhol do golfe, ficou encarregado de remodelar o terreno. Hoje é considerado um dos melhores campos de golfes do mundo. A região de Valais se estende por alguns dos territórios mais belos e irregulares da Suíça, apresentando desafios irresistíveis a construtores e engenheiros ao longo dos séculos. Como essas pontes que atravessam um dos inúmeros desfiladeiros profundos. O desfiladeiro foi esculpido pela água ao longo de milhares de anos e tem hoje 800 metros de profundidade. A antiga ponte de pedra lado a lado com a travessia moderna para veículos é um bom exemplo de como os suíços uniram passado e presente com beleza e harmonia. Os Alpes constituem 65% da Suíça e os engenheiros do país tiveram de se especializar na travessia de montanhas se quisessem chegar a algum lugar. E os túneis eram seu ponto forte.
O primeiro túnel suíço através de uma montanha foi construído em 1708 e hoje os túneis atravessam uma grande área dos Alpes. Tradicionalmente, os povoados suíços ficavam a semanas de viagem uns dos outros e inacessíveis na maior parte do ano. Mas hoje a viagem entre quase todos os vilarejos isolados é de no máximo um dia de trem. Agora desceremos até o Vale do Simplon. Com a proximidade da Itália, o clima ganha um aspecto mais mediterrâneo. À medida que nos aproximamos da fronteira da Suíça com a Itália, o alemão dá lugar ao italiano, que é o idioma predominante nessa região. A principal atividade econômica dos povoados na região de Valais é a criação de gado. E as frutas que crescem aqui são o principal ingrediente para o famoso conhaque regional. Depois da última passagem entre montanhas no desfiladeiro de Spitsbergen, começamos a sobrevoar a Itália. Aqui existem moradias nos lugares mais improváveis. Também há muitos povoados maiores aninhados nos vales. Como Rassa, um vilarejo onde não há circulação de carros e que é o lar misto de descendentes de protestantes perseguidos e hippies que se instalaram aqui na década de 1960. Ou a cidadezinha de Cravedia, cujo nome vem do italiano e significa pasto de cabras. Os 756 moradores vivem principalmente em casas de fazendas seculares com altas chaminés de pedra. A maioria das casas é feita de pedras cortadas manualmente e grades de ferro forjado, e boa parte dos habitantes mora nas mesmas casas que pertencem à família de muitas gerações. A população cristã valoriza uma vida de honestidade e o lema do brasão é: os que fazem o bem, nada tem a temer. Seguindo pelo vale italiano e exuberante de Vigezzo, voltamos para a Suíça, onde encontramos o destino final dessa viagem, o glorioso Lago Maggiore. O lago está a menos de 200 metros acima do nível do mar, fazendo deste um dos pontos mais baixos da Suíça e uma população estável de veraneio para os suíços que querem fugir da vida nas montanhas geladas. As cidades e jardins ficam na base dos majestosos Alpes suíços, criando um ambiente que atrai turistas e intelectuais há centenas de anos. Na extremidade sul do Lago Maggiore fica a cidade de Locarno, onde os 150 mil habitantes falam italiano. É um local importante desde a era romana. E em meados dos anos de 1900 foram descobertos mais de 50 túmulos romanos abaixo das ruas. Esse foi o primeiro indício de cremações e enterros romanos do mesmo período que ocorreram lado a lado. Assim como em muitas cidades suíças, Locarno era uma fortaleza de domínio católico até ser incorporada à Confederação Suíça após as guerras napoleônicas. Perto dali, chegamos a Ascona. Além de ser um ponto interessante turístico com seu próprio festival de jazz, a cidade ganhou fama pelas ideias revolucionárias. Na virada do século XX, um grupo de idealistas fundou uma comunidade que rejeitava os costumes estabelecidos e defendia uma ligação mais próxima com a natureza. Embora essa comunidade não exista mais, a tradição do pensamento radical continua viva em Ascona por meio de seminários realizados nas universidades de Zurich e Lucerna. Finalmente nos aventuramos para o coração do lago, onde ficam os jardins botânicos das ilhas de Brissago.
Contrastando com os picos cobertos de neve, o clima aqui é subtropical e as plantas exóticas, na menor das duas ilhas, crescem naturalmente. Mas San Pancrazio, vizinha maior e mais cultivada, é a principal atração para os turistas. No passado era um refúgio para cristãos perseguidos. Mas nos anos de 1880, a baronesa local criou jardins exóticos e subtropicais, onde artistas, músicos e escritores eram convidados a se reunir e trabalhar em um cenário inspirador. Esculturas de pedra e até mesmo banhos em estilo romano foram incorporados para acentuar seu esplendor. Nos anos de 1950, pessoas da região compraram a ilha e a abriram à visitação pública. Encontrar plantas mediterrâneas, asiáticas, australianas e africanas crescendo no meio de um lago suíço mostra como esse país pode ser surpreendente e diversificado. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos. O verde, a liberdade, os detalhes. Viver do melhor jeito, no melhor lugar. Piazza by Quadra, a essência da Batista Campos traduzida em um empreendimento. Piazza by Quadra, a essência da sofisticação.